Olá pessoal, eu sou Letieri, professor de língua portuguesa da EREM Protásio Soares de Souza, e esta aula de hoje é especialmente para os terceiros anos do semi-integral A, B e C. E o nosso assunto será concordância nominal e concordância verbal. Primeiramente, vamos estudar concordância nominal. A definição é a seguinte: a concordância nominal é o acordo entre o nome, substantivo, e seus modificadores, adjetivo, pronome, numeral, adjetivo, quanto ao gênero, masculino ou feminino, e o número, plural ou singular. Para vocês entenderem melhor, vou citar um exemplo. Eu não sou mais um na multidão capitalista. Vejam que a palavra em destaque aí é multidão. E aí nós temos sublinhadas as palavras na e capitalista. Então vamos para a explicação. Observe que, de acordo com a análise da oração, o termo na é a junção da preposição em com o artigo a. Em mais a é igual a na. Nós também já vimos essa aula de preposição. E, portanto, concorda com o substantivo feminino multidão, ao mesmo tempo em que o adjetivo capitalista também faz referência ao substantivo e concorda em gênero, que é feminino, e número, que é singular. Ou seja, o na está concordando com o substantivo multidão e capitalista, que é o adjetivo também. Se a palavra multidão está no singular, obviamente que as palavras vão estar concordando com ela. Vamos agora para a definição de concordância verbal. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que, quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Vamos ver os exemplos. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Vejam aqui que está destacado eu adoro. O verbo está no singular porque eu, o sujeito, está no singular. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Agora nós temos adoram, está no plural porque o sujeito ao qual ele concorda também está no plural, que é o caso elas. Próximo exemplo. Cristina e Eva entraram no hospital. Nós temos aqui Cristina e Eva, um sujeito composto. Se são duas, então plural mais de uma, o verbo tem que ir para o plural. Entraram. Isto é importante observar. Por quê? Porque concordância verbal e concordância nominal é algo que parece simples. Mas há várias situações que provocam dúvidas, não só nos alunos, mas em qualquer falante da língua portuguesa. E para a melhor fixação de vocês, eu vou citar mais alguns exemplos. Vamos lá, vejam este exemplo. Minha casa é extraordinária. Aqui nós temos o substantivo casa, que está aí destacado, né? O qual é núcleo do sujeito, minha casa. O pronome possessivo minha está no gênero feminino e concorda com o substantivo. O adjetivo extraordinária, o qual é predicativo do sujeito, trata-se de uma oração com complemento conectado ao sujeito por um verbo de ligação, que no caso aí é. Também concorda com o substantivo casa, em gênero feminino, e número, que é singular. Vejam só. Casa, eu não posso colocar, por exemplo, minhas casas. Fica errado. Eu não posso colocar minha casa é extraordinárias. Não pode, porque casa aqui é o substantivo está no singular e é um substantivo feminino. Então essa concordância de nome aqui, né, a concordância nominal, que é com o nome casa, ela precisa seguir a sequência
No caso, gênero, que é feminino, e número, que é singular. Vamos para uma análise mais detalhada. Vou mostrar outro exemplo aqui a vocês. 2 cavalos fortes venceram a competição. Essas palavras que estão sublinhadas aí, elas são os determinantes, certo? Elas estão acompanhando o substantivo. Então, o substantivo que está destacado aí é cavalos, ok? Então, vamos lá. Primeiro verificamos qual é o substantivo da oração acima. Os termos modificadores do substantivo cavalos são o numeral 2 e o adjetivo fortes. Os termos que fazem relação com o substantivo na concordância nominal devem, de acordo com a norma culta, concordar em gênero e número com ele. Só relembrando que gênero masculino e feminino, número singular, plural. Neste caso, o substantivo cavalos está no masculino e no plural, e a concordância dos modificadores está correta, já que 2 e fortes estão no gênero masculino e também estão no plural. Observe que o numeral 2 está no plural porque indica uma quantidade maior do que 1, certo? Então, jamais eu poderia colocar 2 cavalos fortes, né? Não tem como, certo? Não há concordância. E por que concordância nominal? Porque cavalos, aqui neste exemplo, e no exemplo anterior, casa, são substantivos. Por isso que é concordância nominal. Substantivos são nomes. Então, nós temos concordância nominal. Quando é concordância verbal, que será o próximo exemplo, nós vamos ver que nós vamos nos referir ao verbo, ok? Gente, nos exemplos de concordância verbal, eu escolhi, dentre alguns que existem, a concordância com o sujeito coletivo, certo? Então, vocês só relembrando que concordância verbal nós vamos focar no verbo. Então, eu vou dar o exemplo aqui. A multidão ultrapassou o limite. Veja que nesta situação o verbo fica sempre no singular. E vocês vão entender a partir da próxima frase, dos próximos exemplos, o porquê que neste caso ela vai ficar sempre no singular. Vamos para os outros exemplos. A multidão de fãs ultrapassou o limite e a multidão de fãs ultrapassaram o limite. Nossa, essas duas estão corretas, apenas uma está correta, as duas estão erradas. O que é que está acontecendo? Vamos ver aqui. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. No exemplo primeiro, que é a multidão ultrapassou o limite, multidão não está especificando se é de fãs, se é multidão de surfistas, se é multidão de skatistas. Não, apenas a multidão. Multidão é o coletivo de pessoas. Porém, aqui está resumindo, certo? Multidão está no singular. Então, neste caso, como não está especificando a multidão aqui, ele tem que ficar no singular, o verbo ultrapassou. Pois bem, já quando é especificado diante de um pronome coletivo, que é o caso desses dois exemplos abaixo, a multidão de fãs, nós podemos utilizar o verbo no singular ou no plural. Ambas estão corretas, ambas as frases. Por quê? Porque ele especificou, né? Ele colocou a multidão de quê? De fãs. Então, com isso, nós temos aqui uma utilização da concordância verbal, de maneira que eu posso usar o verbo tanto no singular quanto no plural. Tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, estamos no Classroom, onde nós também tiramos dúvidas. E desejo a vocês um bom estudo e até mais.